Casamento. Quem nunca imaginou a cerimônia dos sonhos ou com a união de duas pessoas que se amam de verdade? Até mesmo a celebração que acontece com os amigos e com os parentes, não é verdade? No entanto, esse ritual do matrimônio nem sempre esteve disponível para todo mundo não. E é por isso que hoje o Mundo Mário Repórter vai falar sobre o casamento homoafetivo de uma forma mais humana e consciente. Eu acho que esse não é um direito que pertença aos casais LGBTs, né? É criminoso, então não tem uma explicação psiquiátrica para isso. Olha, eu não tenho preconceito não, mas sei lá, eu acho que isso daí é errado, viu? Você pode estar andando, saindo da faculdade, e uma pessoa achar que tem a permissividade de te machucar de tal forma por não se contentar com aquilo que viu. O preconceito não mudou em nada. Sinto muito, não mudou em nada. Tendo um percurso no mundo evangélico, assim, ouço que meu destino talvez seja o inferno por conta de assumir este amor. Eu não encontro nenhum versículo que venha fazer condenações às pessoas do mesmo sexo que se amam. A pergunta é, os espíritos têm sexo? E a resposta é, não como entendeis. Não como entendeis significa o quê? Que tem. A homossexualidade, por muitos anos, foi considerada como uma espécie de desordem mental. E por esse tipo de pensamento ignorante, até hoje a comunidade LGBT+, sofre preconceito e discriminação. Em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria retirou a opção sexual, como era conhecida na época, da lista de transtornos mentais e do rol de transtornos psicológicos. Já em 1991, foi a vez da Organização Mundial da Saúde excluir o homossexualismo da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Por isso, nós não usamos mais esse termo, e sim a palavra homossexualidade, para se referir à orientação sexual homoafetiva, sem indicar nenhum traço de patologia. Essa questão de explicar a homossexualidade, eu acredito e penso que destoa muito da proposta espírita. O que nós precisamos compreender? Compreender que cada espírito, ao reencarnar, tem que fazer as suas escolhas, tem a sua liberdade, autorrespeito, autoconsciência, respeito ao próximo. Para ter algum respaldo sobre a visão da ciência sobre a homossexualidade, a equipe do Mundo Mário Repórter conversou com o psiquiatra Alexandre Saad. O médico explica que uma pessoa descobre muito cedo qual é a sua identidade e quais são as maiores dificuldades deste grupo minoritário. A sexualidade, desde o útero, a criança começa a trabalhar com isso. E é um grande sofrimento porque você não pode ser quem você é. E a sociedade, às vezes, colabora nessa repressão de não deixar ser quem se é. O psiquiatra já recebeu diversas pessoas transexuais e revela que algumas histórias o marcaram profissionalmente e também como pessoa. Uma senhora de 60 e poucos anos, isso na década de 90 do século passado ainda, que ela chegou com uma história de que a vida inteira teve que viver como homem, era filha de um casal católico super religioso, que nem discutia sexualidade, nada disso. A mãe morreu, o pai morreu, e aí ela se permitiu ser quem ela era. Aí ela chegou para a triagem e falou, olha, doutor Sadel, eu precisava de um laudo seu para fazer a cirurgia, eu quero fazer no particular, não dá tempo de esperar o serviço público. E eu falei, mas por que um laudo meu? Não, por conta da referência que o senhor é, e porque eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. E a vida inteira eu tive que ser quem eu não era.
E eu quero ser enterrada como mulher, eu não quero ser enterrada como homem, que eu nunca fui e fui obrigado a ser. Você veio para vivenciar uma experiência homossexual, então a orientação é assim, você precisa sublimar. Você vai virar pintor, artista plástico, cantor, porque você não pode exercer a condição da sua homossexualidade. Então era quase que uma regra geral, o que trazia uma situação muito difícil para quem está passando por essa experiência. Assim como o relacionamento de pessoas do mesmo sexo, o casamento é antigo e faz parte da história. Mas antigamente ele tinha a função da manutenção dos relacionamentos em diversos grupos sociais. Hoje, além de representar a união mais pura e verdadeira entre duas pessoas apaixonadas, essa cerimônia deve ser realizada para estabelecer uma união conjugal, como uma espécie de ação, ou mesmo de um contrato. Quando o espírito tem possibilidade de escolher, nascer homem ou nascer mulher, a escolha significa a possibilidade não de ser homem ou de ser mulher, mas a possibilidade de escolher as provas que ele precisa para recuperar-se na sua evolução. Poucos de nós escolhemos as nossas provas. A maioria de nós é orientada pela espiritualidade superior, porque reúne as condições para que nós possamos vencer os nossos desafios. Isso na maioria dos casos. Nós questionamos os entrevistados para saber se o mesmo que vale para a união estável de um casal heterossexual também vale para o casamento homoafetivo. Agora eu quero te perguntar sobre o casamento homoafetivo. Qual a sua opinião sobre ele? Totalmente errado, porque Deus não fez isso não. Se dependesse da senhora, não casariam pessoas do mesmo sexo? Eu não, porque não foi o plano que Deus deixou. Olha, eu não tenho preconceito não, mas sei lá, eu acho isso daí errado, viu? Eu acho que o homem foi feito pra mulher e a mulher foi feita pro homem, entendeu? Eu acho que pra mim isso daí não existe não. Na minha época isso daí nunca teve não, mano. Na sua opinião, por que você acha que um vale e o outro não? Pra mim, que nem que eu falei, tem que ser um homem e a mulher. Agora, nessas partes aí, eu não concordo. Deus deixou a doutrina e disciplina. Por que a primeira desgraça da humanidade? Começou por quê? Porque já não tiveram doutrina e disciplina. A união homoafetiva, ela já está legitimada a partir do momento que as pessoas estão convivendo de forma respeitosa, de forma digna, de forma amorosa. A legitimação, o casamento em si, ele atende às questões de políticas públicas. Toda vez que nós nos posicionamos dando direitos cidadãos, direito de ser, sem querer que a outra pessoa se autodetermine com as nossas convicções, é um avanço e significa evolução da sociedade. Esse é um dos passos mais importantes que nós homens demos no sentido da evolução, né? Em que medida? Quando nós juntamos forças, nós temos um potencial evolutivo muito maior. Então, claro que não é retrocesso, são avanços que as famílias modernas vão se constituindo, vão construindo, as adoções novas, os novos modelos. Mesmo entre aqueles que dizem não concordar com o casamento de pessoas do mesmo sexo, sem considerar o amor que existe entre elas, há também os que encaram a união de pessoas homossexuais como um direito universal para todos os seres humanos. Casamento de mulher com mulher, para mim é normal. Casamento também com homem também é normal para mim. Então, para você, o importante é se amar, é verdade? Para mim é se amar. Hoje já foi o tempo, né, de você pensar em preconceito ou alguma coisa do tipo. Eu acho que onde duas pessoas se gostam, se aceitam e está na mesma linha de raciocínio para ter uma vida boa, acho que não independente da homossexualidade ou ser hétero, eu acho que a questão é você viver bem e não viver de aparência. O mesmo direito que um homem e uma mulher têm, né? As duas pessoas do mesmo sexo também têm o direito de casar, de ser feliz, de ter filhos, de ter uma família, né? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz alguns questionamentos acerca da sexualidade humana na questão de número 200. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. No entanto, o que será que ele quis dizer com isso?
Como conseguimos interpretar esse texto nos dias de hoje? Sexo é a questão genésica, biológica. A sexualidade já envolve um complexo de interação muito grande, reminiscente, cultural, familiar, religioso. Não como entender significa o quê? Que tem, mas não na expressão física, mas sim numa condição de espiritualidade. Ou seja, quando estamos na espiritualidade, nós estamos na condição da bissexualidade, ou seja, as duas possibilidades, as duas polaridades estão ali manifestas. Atualmente, a lei não estende o direito ao casamento para a comunidade LGBTI+. No entanto, também não a proíbe. Artigo 226 da Constituição Federal. Para o efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre um homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Em 2013, houve um avanço significativo no Conselho Nacional de Justiça, que emitiu uma resolução obrigando todos os cartórios do país a realizarem casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Desde então, 19.522 casais de pessoas do mesmo sexo formalizaram um matrimônio, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É de assustar que entre 193 países do mundo, apenas 27 já legalizaram o casamento homoafetivo de acordo com a Organização das Nações Unidas. Entre eles, nós podemos citar a Austrália, que foi a última a entrar na lista desses países. Quando essa violência ela é exacerbada a tal ponto de suscitar para o nosso ente querido, de propor, para o nosso ente querido, uma condição de desalinho e de desajuste tamanho, o que ocorre? Um esvaziamento do sujeito. E isso pode levar a uma condição, a uma propensão ao suicídio. E mais do que isso, quando nós falamos do suicídio, é aquele suicídio abrupto. Ele vai encarar a sua questão, a sua característica, simplesmente como uma patologia. E vai buscar a forma de livrar-se dessa característica, sofrendo outras angústias e outros dissabores que talvez por uma forma de autoaceitação ele conseguisse com mais facilidade. No próximo bloco, confira a nossa entrevista com o vereador Fernando Holliday para saber qual a sua visão como agente do Poder Legislativo e membro da comunidade LGBT. A gente já volta.